Em nome do Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, irmãos, irmãs, boa tarde. Espero que estejam bem, irmãos. Boa tarde, irmã. Boa tarde, Sarita. Tudo bom? Tudo. Na Semana Salve, Santa, Maria. na Semana Santa já, irmãos, essa semana que começou lá no Domingo de Ramos, a semana mais importante, irmãos, para os cristãos, a semana maior, essa semana que a gente reflete, que a gente vivencia de novo todo esse mistério de amor de Deus, de amor de Jesus por cada um de nós, tudo que Ele nos deixou, tudo que Ele preparou, as instruções, a doutrina, a igreja dele, que Ele preparou, foi preparando tudo, né, irmã Cássia? Sim. Ele foi deixando tudo para nós, Ele se preocupou por cada detalhe, cada coisa que a gente não só rememora, a gente não só lembra nessa Semana Santa a história da nossa salvação, a gente vivencia de novo com Jesus em cada missa, em cada Eucaristia. E hoje, por ser quinta-feira eucarística, quinta-feira sacerdotal, ainda mais, hoje um dia mais que especial, foi o dia da ceia pascal de Jesus com seus apóstolos, foi o dia que ele mais desejou, mais ardentemente diz que ele desejou esse dia, essa ceia, a última ceia que ele ia ter com seus apóstolos. Eu só quero dar a cita que a gente encontra em Lucas 22:14. Assim, disse-lhe, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Então Jesus, ele mandou aos apóstolos preparar aquele lugar lá, na montanha, no cenáculo, né, que era um monte, diz que era um monte que agora hoje é o Monte de Sião. Lá era o lugar onde ele mandou preparar a Páscoa, porque ele queria fazer a Páscoa aí. E quando ele fez a Páscoa, irmãos, ele começou a consagrar o pão e o vinho, só que ele já não fez como fazem os irmãos, né, judeus, né? Para eles só uma recordação, é uma comemoração assim também importante, né, da saída do povo hebreu do Egito, né? Mas eles fazem também tudo, eles comem o pão, bebem o vinho, mas dessa vez Jesus falou uma coisa muito importante. Ele já tinha antecipado aquele sacrifício da cruz que ia acontecer na sexta-feira santa. Ele antecipou na ceia, ele fez um antecipo com seus apóstolos. E ele já tinha falado aquela noite, irmãos, ele instituiu a ordem sacerdotal e a Santa Eucaristia, com essas palavras que a gente conhece, né? Isto é meu corpo, que é dado por vós, Fazei isto em memória de mim. Também pelo cálice, né? Ele fez o mesmo. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então, gente, irmãos, é tão grande todas as palavras de Jesus. Eu assim, refletindo, eu penso, todos os apóstolos acreditaram fielmente nessas palavras de Jesus, mas a gente sabe que Judas, o diabo se apoderou da mente dele, do coração dele, ele começou a enfraquecer na fé, ele já não acreditou nas palavras de Jesus, e o traiu aquela noite, né? Aquela noite ele o traiu. Ele que era amigo de Jesus, ele que conviveu, comeu do mesmo prato com Jesus na mesma mesa. Ele que conhecia a palavra, conhecia a verdade, conhecia a palavra de Jesus. Sabia que Jesus não estava mentindo, que as palavras dele eram verdadeiras. Mas mesmo assim ele o traiu, e aquela noite ele começou a dudar, ele começou a desconfiar da palavra de Jesus. E ele saiu. Tanto que ele saiu, se apartou e foi trair, vendeu Jesus com aquelas 30 moedas que a gente sabe, né, que está tudo aqui na Bíblia. Então, irmã Cássia, qual é importante, né, a gente acreditar na palavra de Jesus, né? Porque tem muitas pessoas que talvez está sentando na noite, na ceia, em cada missa, está sentando lá na igreja, né, partilhando também o corpo e sangue de Jesus, recebendo até o corpo e sangue de Jesus, tão sagrado, né?
também naquela intimidade com Jesus, né? Porque a gente recebe a hóstia, é uma intimidade muito grande. A gente recebe o corpo, recebe vida com Jesus, comunidade com Jesus. E aí depois a gente acaba trocando Jesus, vendendo Jesus com coisas do mundo. Talvez com uma situação em pecado grave, talvez com uma situação de conflito, né? Cada um sabemos, né? Então, isso também é gravíssimo, isso também é apostasia. Está na Bíblia aqui em Hebreus, que quando a gente começa a duvidar, quando a gente traz Jesus, a gente crucifica de novo Jesus lá na cruz. Crucificamos de novo Jesus lá na cruz. Então, é muito grave, também é uma apostasia. Negar, trair Jesus, também a gente se converte num apóstata também da fé, da igreja. Irmã Cássia, como que se entende tudo isso? Então, eu li também essa parte com o livro, né? Com o livro que a gente tem da igreja, a Missa de Cada Dia. Aí eu até vou falar do meu testemunho que eu fui esses dias, estava falando para a Sara que eu fui fazer a confissão. Hoje é quinta-feira, eu fui na quarta. Aí fui na quarta, fiz a confissão. E cada vez que eu vejo os padres, eu fico emocionada porque eles são meios, né, instrumento de Deus, para a gente poder conseguir, né, a absolvição dos nossos pecados, a reconciliação, né, vem pela confissão. Aí eu vi o padre que me confessou e alguém me falou assim, ele tá triste, o padre tá triste. Aí eu falei, o que será que tá acontecendo com ele? Ele falou, não sei se ele tá doentinho ou se tá com algum problema, né? Aí que a gente tem que ter a consciência de que nós temos que cuidar dos nossos padres, sacerdotes, massajar, né, dos escândalos que possam haver ou problemas internos e nos lugares, né, no templo de Deus. Sim. Temos que cuidar dos padres, rezar muito por eles, seriamente, porque realmente eles são muito atacados. E um padre exorcista falou da outra vez que o demônio, ele sabe que Jesus está na Eucaristia. Ele está oculto, mas ele está lá. E o demônio sabe muito bem que ele está lá, escondidinho, né? Nós não vemos com esses olhos nossos pecaminosos, mas a nossa alma, né, sente que Jesus tem que estar aí, né? A gente tem que enxergar com os olhos da alma, né? E quanto mais a gente vai se purificando e vai virando santo, né? Vai se transformando santo, vai chegando à santidade, a gente vai ver esse Jesus, a face de Jesus na Eucaristia, na Santa Eucaristia. E temos que cuidar muito dos nossos padres. Quando a gente vê que eles estão tristinhos, a gente pergunta, né, padre, o senhor está bem, está precisando de alguma coisa, aconteceu alguma coisa? E não falar mal dos padres, seja lá o que for que ele fez, de nenhuma forma. O escândalo, a gente tem que evitar o escândalo, né? Agora eu entendo porque que o Vaticano muitas vezes evitava certos escândalos que vá no jornal, né, a gente vê ali, porque ele se transforma numa coisa que o demônio adora, né? E eles são representantes de Jesus, né? Eles são instrumentos, justamente. Agora aqui, eu estava vendo uma poesia uma poesia não, né? Uma frase de um santo que fala assim: só os sacerdotes têm a chave dos tesouros celestiais. Imagina uma coisa dessa, né? Tão importante. Celestiais. Então, a importância do padre é muito grande, porque se a gente ficar sem padre, nós ficamos sem missa, sem confissão, sem Eucaristia. Sem confissão, e isso vai ser sem muito salvação, bom. né? Sem confissão, né? Então, nosso trabalho é incansável, né? A gente tem que continuar nessa caminhada. Temos que continuar. E aqui o outro também falou assim: Jesus restabeleceu a Eucaristia e somos restabelecidos em Cristo. Na Eucaristia nós recebemos a vida divina. Amém. É o que eu estava falando para a Sarita, né? Tá tudo, Sara, né? a gente é milionária. A gente é milionária. A gente tem a nossa fé, ela é o nosso bem maior.
Não tem nada, não tem carro, não tem conta no banco, não tem casa, não tem viagens, não tem nada. Isso aí é secundário. O nosso bem é a nossa herança, é a nossa fé. Nosso bem é a nossa fé. É a nossa fé. É a nossa fé, a Sagrada Família, a Nossa Senhora, os santos, né? Nós temos todos os elementos para a gente se santificar. A gente só não se santifica se a gente não quer mesmo. E é bom. E um santo grande, eu não sei se vocês conhecem o Fulton Sheen, eu não sei se foi o Fulton Sheen que o padre fez, sempre fala muito, sempre, né? fala dele. Ele fala assim, ó, que diz que um rapaz, né, uma pessoa comum, perguntou para ele: padre, o que precisa pra gente ser santo? Aí ele respondeu: querer ser santo. Querer ser santo. Querer. Simples, né? A palavra é simples. Querer. E buscar, né? Querer. Se você já quer, Deus faz o resto, né? Deus a ajuda, misericórdia né? e a graça dele está conosco. Verdade. Então, nós devemos defender a nossa fé. Devemos. Outra coisa que eu falei também pra Sarita aqui, que não sei se dá tempo, e aí já me calo. Não, tem que falar mais. Aí eu tava falando pra ele, eu tenho aqui um vizinho que ele é evangélico. Eu sou católica, apostólica romana, morrerei católica com a graça de Deus. Aí ele veio aqui outro dia pra orar, né? Aí eu recebi ele. Mas recebi e falei pro meu amigo, né? Eu recebi, só que eu não gostei, porque eles falam assim: você tem que aceitar Jesus, já aceitou Jesus. Mas essa pessoa que vem, ele sabe que eu sou católica. Então é uma falta de respeito que vem na minha casa, sabendo que eu sou católica, que eu tenho Nossa Senhora, e falar assim, se eu quero aceitar Jesus. Então um amigo meu falou assim para mim: sabe como que nós vamos fazer agora? Que você tem que fazer é falar: bom, pode vir rezar, pode entrar, minha casa vai estar aberta, mas vamos fazer assim: se você rezar comigo um Pai Nosso e um Ave Maria, vamos rezar, vamos orar. É bom mesmo rezar. Rezar por eles e pedir para rezar com eles também, né? Porque que eu rezar Ave Maria com eles? Eu só não posso aceitar, que ele reze por mim e eu não vou rezar. Então essa parte fazer também, isso também, porque temos mesmo irmãos que chegam em casa, aí fala: você já aceitou Jesus no coração, né? E sabe que você é católica, né? Então aí eles têm que respeitar também nossa fé, né? Tem que respeitar. Aí essa é uma parte assim, como diz, política, não é politicamente correto, né? O ideal porque eles falam assim: não, mas Deus também está em todo lugar. Tá, mas por que eu só que tenho que aceitar e ele não pode aceitar? É uma boa maneira da gente também defender nossa fé, né? Porque temos que defender. Porque o católico ele tem que defender. E se eu não defender a minha fé, também vou ser como Judas, uma traidora. Isso que a irmã está querendo falar, né? A gente também trai quando a gente não defende a nossa fé. A gente tem que defender e ensinar para nossos irmãos, né? Onde que está a palavra, né? Sem brigar, né? Sem brigar. Sem discutir. E como disse, e como falou também o padre, como que Jesus se defendeu de Satanás no deserto? Com a palavra de Deus. Com a palavra. Verdade. E Satanás sabe a palavra também, né? Conhece também. Por isso que ele ataca com a palavra. E por isso que Jesus também se defendeu com a palavra. Sim. Eu só queria ler aqui para confirmar o que a irmã está falando. Em Hebreus 6, 4 ao 6, a gente vê como que né? Muitas vezes nossa fé é fraca, muitas vezes. A gente conhecendo bem esse Jesus que se entrega lá na cruz, foi flagelado por causa de mim, né? Por minhas culpas, meu pecado. Ele venceu a morte, ele flagelou todos esses pecados que a gente comete lá na cruz. Ele venceu até a morte. E a gente, muitas vezes, a gente não consegue recompensar esse amor tão grande, esse amor sem limite. Sem limites. Né? Recompensar. Então, a gente trai, a gente crucifica, né? De novo Jesus quando a gente trai nossa fé. Porque aqui em Hebreus 6, 4 ao 6. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caíram na apostasia.
Impossível que se reconheçam outra vez para a penitência, visto que da sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. Então, Jesus, que não seja eu, como falaram, né? Serei eu, Senhor. Então, que essa leitura e o que a gente está meditando agora nessa Semana Santa sobre nossa fé, tão grande, né? Saber que Jesus morreu lá na cruz por sua igreja, derramou, como diz o livro dos Efésios, ele derramou sangue e água lá na cruz por amor da sua igreja, né? Ele fez isso por amor, ele fez por sua igreja, ele instituiu o sacerdócio, a Eucaristia, os sacramentos, tudo por amor. Ele lavou, hoje a gente vai lembrar e vai reviver de novo o lava-pés, né? Aquele gesto tão bonito, tão humilde, de amor tão grande, de um Deus que se faz servo. Ele se fez escravo de amor lá na última ceia por cada um de nós. Ele também ensinou dessa forma, ele ensinou, né? Ele estava ensinando para eles fazerem a mesma coisa também. Amarmos, né? Uns aos outros. Né? Ensinando que a missão da igreja é servir. A missão da igreja é servir, é levar a salvação, mas é com serviço, é com humildade, com caridade que a gente faz. Essa é a missão. Jesus veio, nos ensinou, fazendo ele mesmo. Ele diz que ele se despojou da túnica dele, da sua divindade, e ele desceu, se abaixou para lavar os pés, ensinando a humildade, né? Essa é a missão da igreja. Humilde, né? Essa é a missão da sua igreja. E então, como falou a irmã Cássia, que grande, né, a missão de um sacerdote consagrado. É muito grande. Porque nessa noite da última ceia, os apóstolos receberam uma missão tão grande, né, que ele já tinha falado, mas na última ceia ele falou, façam isso até o último dia, né? Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Façam isso. Então E cada vez que a gente está na missa, não é uma memória, né? Não é um símbolo, a gente volta naquele momento, né? A gente volta, claro. Sim, volta, Jesus se presentifica, né, em cada missa. Isso só na igreja dele que a gente encontra. É só na igreja dele. Não tem outro lugar. Porque os outros irmãos, com todo carinho, mas a gente tem que falar, né, irmã? A gente tem que falar. Os outros irmãos estão na ceia judia ainda, né? Dos judeus, né? Eles só celebram, né? Eles não, ele comemora, mas só simbolicamente, irmãos, mas Jesus... Eles não têm Jesus vivo conosco, né? Eles não têm. Eu falo assim, eu penso assim, irmã, aquela noite da última ceia, ele podia ter falado e terminou aí, mas ele queria dar uma prova de que a palavra dele era verdadeira. Ele foi, qual é a prova? Aqui, a prova dele, de amor, de entrega, de que ele é um Deus de verdade, ele é um Deus humilde, um amor sem limite, um amor que vai até as últimas consequências por cada um de nós. Ele podia ter alimentado nós lá na última ceia e terminou aí, e os apóstolos acreditavam nele. Só Judas que não acreditou, né? Mas ele tinha que provar. Até hoje tem Judas, ele teve que provar que suas palavras eram verdadeiras. E aqui está a prova. Esse é o símbolo dos cristãos. É o mistério da cruz. E a Eucaristia é o mistério central. Lá está todos os mistérios de Deus, lá nesse pedacinho de pão que o padre consagra. Aí que está o mistério de Deus. Esse é o céu que a gente precisa experimentar já aqui na Terra. Porque na Bíblia também fala que Jesus falou aqui. Vou ler para vocês em Lucas, só um pedacinho aqui. Ele falou assim: tomai esse cálice e distribuí-lo entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então ele já ia subir no céu, o céu e a terra em cada Eucaristia se unem. E aí acontece o milagre, né, da transubstanciação que a gente conhece, que o padre faz, né, através da imposição das mãos. Então, o que acontece? Jesus, desde o reino dos céus, ele também nos dá essa comunhão, ele consagra esse pão em seu corpo e seu sangue. Então, é um alimento celestial.
é do reino dos céus. O que a gente está recebendo é um alimento celestial. Então a gente tem que acreditar com muita firmeza, com muita fé, como falou a irmã, na nossa fé, né, nas palavras, na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Irmã Cássia, o que você tem mais para falar? Não, só isso mesmo, Sarita. Que eu estou muito feliz que hoje é quinta-feira, estou feliz pela minha fé, estou contente, muito agradecida a Deus realmente por essa maravilha que é a igreja. E ela é perfeita, né? Com todos os seus... com as dificuldades que tem, ela é perfeita porque é Ele que leva a igreja, não é nós. É santa e imaculada. É santa e imaculada. Lá sábia, em Efésios, né? a igreja então, é santa e imaculada, porque Jesus, a cabeça é Ele que leva a igreja. Santa. É ele que leva a igreja. Ele que conduz. Isso que eu falei também para esse meu irmão, né? Eu falei assim, a igreja ela é santa. Ela é santa, ela é pecadora por nós. Né? E quem leva a igreja é Cristo. A gente não vai pelo padre, não vai pelo papa, nem pelo bispo, né? A gente respeita eles porque são nossos pastores. Sim. Mas nós vamos na missa por Cristo. E o nosso exemplo a seguir é Cristo, é só Cristo. Porque um padre mesmo falou, que ele falou assim, rezem por mim, mas que eu não seja, vocês não venham na missa por mim, por eu, porque eu não sou exemplo para vocês. Ele mesmo falou, o padre colombiano. Porque é humano, né? Como humano, não, vocês não coloquem expectativa em mim, porque eu vou decepcionar vocês. Olha só. Ele teve a humildade. Ele teve a humildade. Ele falou, vocês só rezem por mim, mas vocês têm que vir na missa, na igreja, por Cristo nosso Senhor. Buscando essa salvação, por Cristo. Né? Que ele porque se vocês colocarem o olhar e a expectativa em mim, vocês vão se decepcionar. Então é isso que nós temos que ter muito clarinho em nossa cabeça e em nossa mente, pedir para Nossa Senhora interceder por nós, que a gente não fique pensando coisas que não são corretas, né? A gente vai na missa, porque tem muita gente que vai na missa e de repente o padre fez um escândalo, aconteceu alguma coisa com ele, né? Aí ela deixou de ir na igreja. Deixou de ir na igreja. Não vai mais, né? Então aí não dá. Então só isso mesmo. E dizer que eu estou muito feliz. Tem que ser uma fé firme, né? Tem que ser. E para ser firme... Nem que seja com o pé, com o braço, com o olho, a gente tem que ir na igreja, né? Não tem como a gente abandonar a nossa fé cristã, católica, aquela fé que a gente recebeu lá, né, pequenininho, aquele batismo. Não tem como a gente trocar, nem negociar aquele batismo, aquela primeira Eucaristia que a gente recebeu. Então, mas a gente abandona mesmo, isso aí mas só que a gente tem que alimentar a fé. Se a gente não alimentar a fé, Sara, nós nos perdemos. Temos isso que alimentar, dito por um padre santo. Se vocês não alimentarem a fé de vocês, vocês não vão conseguir. E aí a perseverança, só temos vida porque a gente recebe a Santa Comunhão, né? E porque Deus permite, né? Então é isso, Sarinta. Muito obrigada, irmãos. Então, até boa Semana Santa para vocês, que Deus nos abençoe, derrame sua bênção sobre nós, nossa família, nossas comunidades. Obrigada, irmã Cássia. Obrigada, Sara. Uma semana mais, né? Uma semana mais, hein? Acho semana que vem. Então, o tempo tá um pouco ruim, mas aí a gente já assinou esse compromisso também, né, com Deus, com nosso Senhor, em um momento tão importante da Semana Santa que a gente também... Deus também, então, nos abençoe muito, a cada um de nós. Amém, para vocês também. Que Deus abençoe. Até a próxima. Até semana que vem, irmão. Né? Salve, Maria. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.